E aí, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu trago algumas perguntas, né? Principalmente porque o Pedro não joga junto com a Arrascaeta. Eu vou trazer a opinião do pessoal aqui da ESPN, do Pascoal, pra gente reagir agora. Vamos lá? O cara que você tem um arco e a flecha. Olzinho concordando. J. Cristo que me proteja. E você tem Arrascaeta e Pedro, você não põe pra jogar Arrascaeta e Pedro? É isso. Não, e você viu a entrevista Mas de do onde que Mendel? vocês tiraram a ideia que não pode jogar o Arrascaeta com o Pedro? De onde que saiu essa ideia? Eu queria entender qual é o gênio matemático, Epa. o Einstein, que consegue fazer um negócio desse. Que não pode jogar o Pedro com o Arrascaeta. Eu queria entender de onde saiu isso. Eu queria entender. Se alguém me provar isso, que o Pedro é um caneludo, que não sabe dominar uma bola, que não sai da área, que alguém me provar isso, eu troco de nome. Porque não é possível, cara. Não pode jogar o Pedro com a Arrascaeta, porque nas funções táticas, dos cambal de Madureira, da recomposição daqui, Pô, tem um monte de cara pra marcar. Não, tem Jorginho, tem um monte de cara pra marcar. Vai mandar o Pedro marcar. Açúcar ou mel? Se eu sou o treinador do time, eu falo, Pedro, se você voltar até a linha do grande círculo, eu vou te multar. Eu quero você na cabeça. Chazinho de folha de maracujá, eu quero por só nos favor. 40 metros finais, Calabres nem tá nos nervoso 50, nos aqui. 40 metros finais. Eu não sei se eu estou escutando. Eu, às vezes, penso que eu já vi coisa no futebol. Eu tô vendo cachorro voar. Eu vou ver cachorro voar. Não, porque o Arrascaeta não pode jogar com o Pedro, porque o Pedro não recompõe os cambal de Madureira. Tem 618 para marcar. A defesa tá lá. Tem 4 para marcar, 2 volantes, 6. Eles vão pedir pro Pedro marcar. E o Arrascaeta? Ficando O preocupado. Arrascaeta faz uma sombrinha no volante. Qual é o problema de fazer uma sombra no volante? Não precisa nada. Não precisa. O Arrascaeta e o Pedro eles não precisam correr até se abafar. Mel, por favor. Eu tenho umas coisas que Calabres tá nervoso, bom, por favor. tudo bem. Só vou falar o seguinte: o jogo é difícil, Vamos lá. jogo é complicado. O Pedro não deve começar o jogo. Resultado, Pascoal, resultado. Deixa eu só pensar. O Pedro não vai começar o jogo? Não. Quem começa do lado esquerdo do campo? Gerson, pelo menos a escalação ali, Gerson pelo lado esquerdo, Arrascaeta e Luiz Araújo pelo lado direito? esquerdo, né? Esquerdo. Não. O Gerson lá direito, direito. Gerson. o Luiz A Araújo. escalação não tava assim, não. Não, pelo que passou era Luiz Araújo, Arrascaeta e Gerson. O Gerson na direita. Cara e Jorginho, Gerson na direita, Eu, Luiz por Araújo exemplo, na esquerda. eu não desculpa. acho uma boa ideia ter o Ayrton Lucas e o Luiz Araújo desse lado. Um vai abafar o outro. Bom, mas é claro que eu só tô Não vendo. fuja. Então, desse jeito que tá aí... Jogo difícil. É difícil, cara. É difícil. Vai ser complicado hoje. Hoje não vai ser aquele Vamos voltar mamãozinho. no Pascoal, que ele tá Hoje tenso. Não vai ser aquele mamão, Conta não. ali que ele vai dar o favor, placar por agora. Ele favor. tá fugindo, ele tá ganhando tempo. Eu tô ganhando tempo. Não, mas o pior é que tá certo, cara. O Luiz Araújo, ele vai muito pra ponta. Ele é um jogador de ponta. O Gerson ali, se você ver, ele corta pro meio campo e o Wesley passa. O Luiz Araújo não tem essa característica. Ele tá certo. Eu acho que vai ficar batendo cabeça sim, os dois naquela ponta ali. Tô Vai raciocinando. ser difícil quanto? 4-0 pro Flamengo. Ah, não, Pascoal, não é possível. 4... Não é possível. Tem certeza disso? Tem certeza disso? Ai. Ué, vocês perguntaram pra mim. 4 a 0? Tô falando que o jogo vai ser complicado. Ô, O Zinho. Pedro não começa jogando. Pô, tô preocupado aqui, Zinho. Achei que ele ia ter alguma coisa aqui, nervoso, a veia do pescoço saltando, ficou vermelho. quando eu escuto um negócio, eu não sei se o Zinho vai concordar comigo. comigo. Começa mas- jogando, quanto que é? Pascoal? De 4 pra cima. Só o Pedro vai fazer 3. Se o Pedro entrar jogando, ele faz 3. Não, ele tá falando 4-0 porque o Pedro vai entrar no segundo tempo. Aí pode ser, Zinho. Agora, com todo respeito, sabe, eu não consigo conceber não poder jogar Arrascaeta com o Pedro. Desculpa, se o Zinho concordar, se o Zé Elias Não, o concordar... Zinho já se vocês concordou com concordarem, você, enquanto você falava. me perdoe, eu não sei. Sabe, a gente vive brigando por ter o arco e a flecha. O cara que tem a bola, que tem qualidade, e o cara que tem poder de conclusão. Quando você tem essas duas peças, você não põe pra jogar junto? É só corrobora com o fator de inversão de valores, né? Porque se você tem um centroavante que é matador, você vai preocupar os zagueiros. Sim. Então um vai marcar, o outro vai sobrar, você vai ter uma atenção a mais. Agora, quando você tem um centroavante, por exemplo, entre Bruno Henrique e Pedro, qual é o centroavante matador para mim? É o Pedro.
o Bruno Henrique é o trabalhador, é o cara que corre, que marca e tal, mas ele não tem a qualidade de finalização do Pedro dentro da área. Né? Aí você trabalha com um time técnico, que você tem 3 jogadores de meio campo, que é o Gerson, o Jorginho deve jogar, o Pulgar, aí você tem a Arrascaeta. Essa bola vai chegar, você tem os dois laterais passando. 3 caras, pelo menos, que tem passe. Você tem os 2 laterais passando, ou seja, você vai ter, com certeza você vai ter oportunidades para serem criadas ali para o centroavante finalizar. Eu prefiro ter o meu centroavante. O Flamengo tem um Juninho, precisa também jogar. Tem o Pedro, e bota o Bruno Henrique, né, com dificuldade também extracampo, a respeito da investigação de aposta. Como é que tá a cabeça do jogador? E aí, entre Juninho, Bruno Henrique, bota entre o Juninho e o Pedro, se coloca o Bruno Henrique. Eu não entendo o que é que ele quer, a característica para esse jogo. Entendeu? E aí o próprio Felipe se contradiz com aquilo que ele falou lá atrás, que ele falou que o jogador só melhora jogando. Então, se ele só melhora jogando, ele tem que colocar o Pedro para jogar e exigir do Pedro determinadas movimentações com e sem a bola. Essa é a função do treinador, melhorar o atleta. Porque não vou colocar o Pedro para jogar porque ele não me oferece isso. Mas espera aí, e onde está o seu trabalho para pedir para o Pedro fazer? O Pedro chega, o Pedro faz. Agora também não adianta você tirar 100% do teu jogador de ataque para finalização para marcar. Vou dar um exemplo. Você lembra quando todo mundo falou o Vitor Roque está chegando no Palmeiras, Uhum. Qual é a função do Vitor Roque hoje? É ser atacante ou ele divide mais, ele gasta mais energia correndo, marcando e tal, ou finalizando dentro da área? No mínimo 50-50. São times diferentes, maneiras diferentes de jogar, ponto. Mas assim, eu prefiro, com a qualidade que tem o time do Flamengo, que vai ficar com a bola nos pés contra o Esperance, né, Pascoal? Esperance. Eu não acredito que o Esperance vai sair para cima do Flamengo. Peraí, tenho um centroavante ali, a bola vai chegar. Eu tenho 2 jogadores que podem fazer a marcação. Eu tenho uma linha de 4 ali que também pode fazer a marcação. E o Gerson volta por dentro para ajudar. Luiz Araújo que vai recompor, porque uma das razões do Luiz Araújo jogar não é porque ele é excepcionalmente técnico, o cara é fantástico, dribla todo mundo. Não, é porque ele tem a capacidade de atacar e voltar na marcação. Ou seja, você tem já uma compensação para você poder jogar com 2 jogadores. Para o Arrascaeta, perdeu a bola, faz a sombra só no primeiro volante. Faz a sombra, não precisa marcar, faz a sombra. Entendeu? Você tem alguns mecanismos que você pode fazer isso. Mas assim, eu hoje, especialmente hoje, contra o Esperance, você tem que ter um jogador que vai te dar a oportunidade de a cada 3 bolas, 3 oportunidades ali, ele vai te guardar 2. Sim. Ele vai fazer 2 gols, que é o caso do Pedro, eu acho. Eu quero girar os placares, mas Zinho, o seu placar eu quero porque esse assunto eu não passei contigo. Eu queria que você pincelasse porque você concordou com o Pascoal, acho que você também gostaria de ver a Arrascaeta e Pedro juntos, e aí já emenda o placar também, Zinho. Não, eu concordo com o Pascoal, sim. A gente debateu isso no jogo da Libertadores. Eu não era a favor da entrada do Pedro para aquele jogo contra a LDU. O Pedro estava voltando de contusão, estava nitidamente ainda fisicamente abaixo e precisava dessa intensidade de movimentação, correria na frente. O Pedro ainda não estava entregando isso. Foi até motivo de debate meu e do Pascoal. Hoje, eu já acho como o Pascoal, porque hoje o Pedro já tem um tempo de trabalho, de treinamento, de preparação muscular, está muito mais forte fisicamente. Eu encontrei aqui no Rio de Janeiro, vi, o cara tá bem, tá querendo o jogo, tá pedindo o jogo, e ele é o centroavante da equipe. O Bruno Henrique, ele é usado nessa função, sendo uma opção. Ele não é de origem centroavante. E eu gosto muito do Bruno Henrique. Acho que quando o Pedro não pode jogar, é a melhor opção, porque o Juninho ainda não está nesse nível. Então, assim, para uma estreia contra uma equipe que vai mais se defender, que você vai jogar mais no campo do adversário, que você precisa do cara para fazer o pivô. O Bruno Henrique não faz essa função de pivô, ficar de costas para o zagueiro segurando a bola para os meias chegarem. O Pedro é muito inteligente para fazer isso, sabe proteger e dominar. É um cara que tem presença na área para as jogadas que vão ser
construídas. O Flamengo vai ter mais posse de bola, vai estar mais no campo ofensivo. Eu concordo plenamente com o Pascoal. Era o Pedro ali na frente. Durante o jogo, lá no final, cansou? Aí tira. Agora você vai pensar nessa formação para jogar contra o Chelsea? Eu não iria com esse meio campo para esse jogo. Eu iria com 2 jogadores de lado de velocidade, só 2 volantes. Eu não preciso de 3 volantes para esse jogo. Então, assim, eu tô com aquele companheiro lá, com o torcedor. O Luiz Araújo é melhor pelo lado direito, não é pelo lado esquerdo. Você pode botar o Bruno Henrique pelo lado esquerdo para fazer o corredor, até ser um segundo atacante, se juntar com o Pedro, para ter o Arrascaeta alimentando esses 2 jogadores e abriria a mão de um volante. Ou o Pulgar ou o Jorginho. Só se o Jorginho estiver voando, estiver num momento assim, chegou sobrando, porque assim, tá chegando, tá se adaptando. Eu começaria com o Pulgar e o Gerson. Agora, se o Jorginho chegou numa passada, eu usaria mais o Jorginho contra o Chelsea. Que aí você precisa de mais experiência, mais competitividade ali no meio campo. Hoje não. Mas a gente não sabe a respeito como tá o Jorginho, né? A gente não sabe como tá o Jorginho, se ele chegou voando ou não. A expectativa é que ele estreie hoje, né? Mas quem sabe é o Felipe Luiz. Mas a verdade seja dita, o Bruno Henrique, a gente tá com 2 atacantes, um Pedro, um atacante, era de seleção, né? Veio a contusão, mas praticamente um atacante de seleção no banco. Um jogador que pode ser pivô, pode ser cabeceio ali, um sinal ali na área, no ataque, né? Então, eu deixo para vocês também analisarem, curtirem o canal. Agradeço quem assistiu até o final. Valeu, galera. Muito obrigado.